Caros irmãos, graça e paz dos três Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Hoje, 10 de março, o Padre André, filho e servo dos Sagrados Corações, apresenta para todos vós uma nova meditação com o tema A Devoção ao Coração de São José. Tenham todos uma ótima oração e uma nova meditação para este dia. Oremos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Caros irmãos, é com grande alegria que hoje nós queremos meditar falando sobre a devoção ao coração do nosso amado São José. E a devoção ao seu coração, ela é de fundamento bíblico. Quero iniciar falando no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 46 seguintes. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo e interrogando-os, e todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha, que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos estes fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Com esta palavra, meus irmãos, nós podemos ver que Jesus é considerado pai, ou seja, considera São José pai dele. Maria Santíssima se expressa: teu pai e eu, aflitos. E todos esses fatos, diz o Evangelho, estas lembranças, ela os conservava em seu coração.
se ela conservava em seu coração, São José também conservava todos esses fatos no coração dele. Então a devoção ao coração de São José é bíblico, porque o coração de Maria Santíssima e o coração de São José, por meio do matrimônio, são um só coração, uma só carne, um só coração. A devoção, então, ao coração de São José, a São José, tem suas raízes profundas no Evangelho e também no tempo dos apóstolos. A própria Sagrada Escritura, como nós vemos, vem realçar esta realidade sobre São José. Porém, queremos conhecer, em modo particular, a devoção ao coração de São José, que no passado ocupou um lugar de destaque na piedade josefina e para a Igreja. A primeira prova da devoção ao coração de São José se encontra em um afresco de 1617 em Pontoise, França, nos Carmelitas Descalços. Ali nós encontramos uma inscrição que diz: Incorde Joseph invenitis me. Então nós vemos que ali nós já encontramos alguns dados sobre a devoção ao coração de São José nesse afresco. Na Espanha, encontramos também o coração com a inscrição JPH Joseph, encimado por uma chama, cercado por uma coroa de rosas, atravessado de lado a lado com uma espada e uma vara de lírios que floresceu. Este é o emblema da Irmandade do Coração Glorioso da Escravidão de São José, fundada em Sevilha em 1744, que celebrava no dia 18 de setembro a festa do Sagrado Coração de São José. E em todos os principais feriados faziam a comemoração do coração sagrado de tão feliz esposo, fornalha do mais casto amor e depositário dos segredos divinos. Então aqui, já com estas realidades, nós vemos que a devoção ao coração de São José é muito antiga. E esse mesmo brasão de Sevilha é encontrado no México em 1751 em um devocionário do jesuíta Ignacio Tomay, em El Sagrado Corazón del Santíssimo Patriarca Senhor Joseph. Então, nós vemos que já aqui documentam para nós sobre a devoção, incluindo também um ofício del Corazón Santíssimo del Senhor San José, publicado no México em 1888. Na Itália, também, a devoção ao Coração Puríssimo de São José teve dois promotores que atuaram de forma independente um do outro. O padre Elias dos Três Corações, um carmelita descalço de 1843, vai em peregrinação pela Itália, França e outras regiões, propagando a devoção ao justo e ao puríssimo coração de São José para recolher fundos que seriam destinados para construir uma capela ao Santo Patriarca. Sabe-se que o projeto ele teve a aprovação do Papa Gregório XVI. 3 anos depois, em 1846, o padre Michel Rocco, oblato de Maria Virgem, sem saber da iniciativa do carmelita e por inspiração pessoal, criou a Pia União do Coração Puro de São José. Assim, o Coração Puríssimo de São José não é considerado separadamente da tradição, mas sim em conjunto ao coração de Jesus e ao coração de Maria Santíssima, unidos
na mesma direção, eles levam a alma à perfeita uniformidade, à vontade de Deus. Então, Deus, na sua infinita bondade, tem manifestado na história da Igreja e ao mundo, por meio também de aparições, a importância de São José e a devoção ao seu coração. Em Fátima, Portugal, aos 13 de outubro de 1917, Lúcia, Francisco e Jacinta viram a Sagrada Família. São José segurava o menino Jesus em seus braços. Ambos estavam envolvidos em roupas vermelhas e estavam ao lado esquerdo do sol. A mão direita de cada um deles estava erguida, abençoando com o sinal da cruz, que foi feito 3 vezes sobre as 70.000 pessoas que estavam ali reunidas. Então, no lado direito do sol estava Nossa Senhora, vestida de branco e com um manto azul celeste. O menino Jesus aparentava ter 2 anos de idade. Lúcia viu depois, em visões sucessivas, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo, ocorrendo posteriormente o famoso milagre do sol, um sinal dado ao gênero humano nesta era apocalíptica, que pode indicar a proximidade também dos fins dos tempos. O fato de São José e o menino Jesus terem abençoado a todos com o sinal da cruz é muito importante e significativo. Isso enfatiza, meus irmãos, o fato de São José ter um lugar muito importante na redenção da humanidade e em nossa salvação individual. Essa visão concedida às crianças de Fátima teve como propósito persuadir nossa piedade para com São José. E nós temos também de dar uma visão mais clara. Esta visão concedida a estas crianças vem dar também dizer que São José é legítimo Pai virginal de Jesus Cristo e assim o reflexo da paternidade de Deus para toda a humanidade. Na história da Igreja nós tivemos aparições de São José também, que foram raras. Muitas aparições de Nossa Senhora, mas as aparições de São José foram raras, mas significativas. Nós temos algumas delas que vou dizer, assim para dar um dado histórico e para um aprofundamento pessoal para cada um de vocês, se assim desejarem. Em Novara, em 1448, aos santuários de Lezaïsk, Polônia, 1590, e também na diocese de Warmia, Polônia, a Cotignac, França, 1660, e de Laos, França, 1664 a 1718, a Knock, Irlanda, 1879, mas depois as aparições de Fátima, em 1917, elas, podemos dizer que depois das aparições de Fátima, elas se intensificaram sempre mais, de modo especial em Gaia de Bonatti, Bergamo, em 1944, e em Zeitum, subúrbio do Cairo, Egito, 1968. E também no Brasil nós temos algumas aparições de São José, onde ele revelou também o seu coração. Em São Paulo, Jacareí, 1991, e em Carapicuíba, 1993, em Itapiranga, 1994 a 1998. Também nós temos as aparições de Limeira, Campinas, São Paulo, também ali. Nós temos as aparições de
Ferraz de Vasconcelos, onde revela também o coração de São José, e também, mais atualmente, a revelação do coração castíssimo e virginal infantil de São José, a confidente Larissa. Então, nesses Manaus, nós temos aqui o Brasil, que, segundo essas manifestações, foi escolhido por Deus para a revelação do coração de São José e das suas promessas e prerrogativas. Na França, em Paraimonial, foi revelado ao mundo o coração de Jesus e em Fátima o coração imaculado de Maria. E podemos dizer que no Brasil, nessas localidades que eu disse para vocês, a estes confidentes, o coração de São José, que nós vamos também aprofundá-los, porque, faço um exemplo, em Jacareí, o céu revelou, o coração de São José foi revelado como coração amantíssimo, em Carapicuíba, São Paulo, como coração aflitíssimo, doloroso, em Itapiranga, o coração castíssimo de São José, em Ferraz de Vasconcelos, o coração afável de São José, e em Limeira, o coração virginal de São José. E a confidente Larissa, também de Manaus, o coração castíssimo e virginal do menino São José. Eis que estes títulos do coração de São José vêm revelar também um caminho de santidade. E o Brasil foi escolhido para essas manifestações, para as revelações do coração de São José. E nós vamos falar dessas realidades. Se São José revela o coração dele, como em Fátima tinha sido revelado o coração imaculado de Maria Santíssima, e esta revelação do coração de Nossa Senhora prepara o mundo para um dogma da Igreja. Em 1917, quando Nossa Senhora mostra o coração dela cercado de espinhos, a Igreja ainda não tinha proclamado o dogma da sua Assunção, que foi proclamado em 1950, o dogma da Assunção em corpo e alma de Nossa Senhora no céu. E, se ela mostrou o coração, ela quis mostrar que no céu ela está com o corpo dela glorificado. No Brasil, São José tem mostrado também o coração dele e falado a esses confidentes que ele está em corpo e alma no céu. Então, se ele mostra o coração dele, ele quer dizer que este coração que tanto amou Jesus e Maria também está em corpo e alma no céu. Falaremos também desta realidade de alguns santos na história da Igreja que também defendem esta verdade de fé que São José está em corpo e alma no céu. A teologia josefina também vem falar sobre isso. E nós também queremos falar sobre isso. Se Deus está revelando o coração de São José por vontade própria, nós vemos que o mundo deve conhecer esta fonte, segunda fonte de graças, a primeira o coração de Maria Santíssima, e o coração de São José, unido ao coração de Maria Santíssima, derramam as graças do coração sagrado de Jesus. Então, caríssimos irmãos, vejam que a devoção ao coração de São José é muito importante. É uma fonte de graças, é uma fonte de bênçãos, é uma fonte unida ao coração de Maria Santíssima para defender a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria Santíssima. Portanto, a história da Igreja fala da devoção ao coração de São José. Porém, nesses últimos tempos, a nós foi revelado o coração de São José. E o Brasil é o país escolhido pelo céu para a revelação do coração de São José. Com esses 5 títulos podemos dizer: o coração amantíssimo, o coração castíssimo, o coração virginal, o coração afável e o coração aflitíssimo de São José, doloroso.
Então, é um programa de vida, é um programa de santidade. Portanto, eu hoje termino esta meditação falando desses 5 títulos, mas nós vamos nos aprofundar mais ainda sobre a importância de cada um destes títulos do coração de São José, que vão enriquecer as nossas almas e elevá-las a um caminho maior de santidade. E eu concluo com essa jaculatória: ó chamas de amor do coração virginal de São José, abrasai os nossos corações de amor por Jesus e Maria Santíssima. Rezemos o Ângelus em honra a São José. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José, para que não abandonasse Maria. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, a vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que dela vai nascer é fruto do Espírito Santo. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, a vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, a vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, glorioso patriarca São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Sustentados pelo patrocínio do esposo de vossa Santíssima Mãe, vos rogamos, Senhor, pela vossa misericórdia, que os nossos corações possam desprezar todas as coisas terrenas e amar-vos, verdadeiro Deus, com um amor perfeito. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos, vos deixo na paz de Jesus, no amor de Maria Santíssima e nas graças e na proteção do glorioso São José. Até breve. Em tuas mãos operárias, de homem justo trabalhador, brilhou a mais nobre missão, ser esposo da mãe do nosso Senhor. José, esse teu jeito simples de viver a vida, esse teu jeito forte de viver o amor que Deus te confiou. José,
esquecerás.